pelo tempo de 5 minutos. Senhor presidente, senhor ministro, senhor diretor da Polícia Federal, eu vou tentar ser bem objetivo aqui também. O primeiro questionamento é que eu ouvi atentamente o líder do PT falando antes e passou a ser quase uma coisa orquestrada nessa casa, até porque nós temos 400 deputados de situação e 100 apenas de oposição, mas nenhum desses 513 são menos apaixonados ou mais apaixonados no Brasil e nas coisas que o Brasil precisa ter de melhor. Partindo disso, eu faço aqui um apelo entre parênteses. É impressionante como os líderes do PT remetem a um passado lá do Fernando Henrique quando quer fazer qualquer defesa do presente. Faz 10 anos que estão no poder e inúmeros escândalos nesses 10 anos. E eu acho, ministro, tem muito apreço por Vossa Excelência, pelo seu currículo, pela sua história, mas o senhor há de concordar de que o modelo está errado. Eu cheguei nessa casa e pude até presidir a Comissão de Fiscalização Financeira e Controle no momento que foi convocados 6 ministros, todos eles por indícios de corrupção, e todos caíram. O TCU apresenta relatórios a todo mês de obras inacabadas, obras com problemas de desvios, todos eles com vários tipos de problemas no país inteiro. O que o TCU escreve parece que não é aquilo que alguns aqui que defendem o governo querem enxergar. E ninguém quer afrontar o ex-presidente Lula, atual presidente Dilma. Ao contrário, nós queremos que as coisas sejam feitas de forma correta. Só isso. Ainda tem gente que sonha com isso nesse Brasil. Foi afirmado que o Paulo Vieira não poderia, ou a Rosemary não teria força suficiente para indicá-la para uma agência. Se não teve e ele foi rejeitado pelo Senado Federal, quem o fez? De quem foi essa força? Quem que insistiu nessa nomeação? Que, aliás, é um outro modelo errado. As agências de regulação deveriam ser nomeadas de forma totalmente transparente, democrática, técnica acima de tudo. Passou a ser nomeação política, por isso que passou a ter escândalos como esse. É ruim para o próprio presidente da República. Deveria mudar o modelo, seguir o modelo existente no passado. Essa é uma situação. Uma outra dúvida, que não é só minha, a própria imprensa tem colocado isso, é em relação à sigla PR, usado pela Rosemary. PR é realmente o Partido da República ou é Presidência da República? A quem que ela está citando? Ninguém pode falar que pode ser apenas o partido. Eu sou do PSDB, não estou aqui defendendo nem atacando ninguém. Mas não poderia ser Presidente da República? E se for, é qual presidente? O que passou ou o que está? Essa é uma dúvida que fica e que não é na minha cabeça. Isso aqui foi solicitação da assessoria e da imprensa, que é o que deixa um pouco preocupado. É inegável a relação da Rosemary com o presidente Lula. É impressionante como as pessoas falam que não pode citar aqui a questão do presidente Lula. O presidente Lula foi um grande presidente, mas ele é um ser humano. O próprio ministro disse que as pessoas podem errar. A relação dele também é toda essa. Espera aí, ou vamos resolver todos esses problemas para o PT e para o Brasil, oficializando a profissão de lobista. Porque tudo isso é lobby. Aconteceu com o Zé Dirceu, com o Pimentel, aconteceu com o Palocci, está acontecendo com a Rosemary e vai continuar acontecendo. Todos eles filiados ao Partido dos Trabalhadores, que tem muita gente boa, mas outros que não se aguentaram a quantidade de riqueza que esse Brasil absorveu nos últimos anos, ao crescimento orçamentário, e mergulhou na corrupção. É claro que mergulhou, está claro isso em vários lugares. Está aí o mensalão que foi negado pelo PT, foi negado pelo presidente Lula. O presidente Lula chegou a procurar um ex-ministro para tentar interferir no julgamento do mensalão. Isso também foi público. E vem dizer que não participa de nada? Não é justo dizer que não participa de nada. Tem gente muito simples presa, tem gente muito simples acusada, e não é diferente, o sangue não corre diferente do que corre do presidente Lula. Eu sou um admirador do trabalho daqueles que vencem, o Lula é um vencedor, mas isso não o coloca como alguém que não possa alcançar a corrupção. É muita gente em volta dele que participou dessa corrupção. Eu até entendo a indignação de alguns deputados quando cita esse nome, que é mais do que um mito, é um ídolo para muitos. Assim como eu admiro o Fernando Henrique Cardoso, que passaram-se 10 anos, o PT fala, mas não consegue fazer uma ação jurídica contra Fernando Henrique Cardoso. Agora, contra o PT foram vários. Talvez nem todas por culpa do presidente Lula.
Então eu gostaria de deixar aqui essa colocação, que quando o PT defende, o PT faz bem, mas quando defende atacando o PSDB, me vem uma frase de um grande estudioso que diz que o orgulho é a maneira mais tola de demonstrar inteligência. Então o PT, de forma orgulhosa, quando fala do seu governo, do seu partido, fale dele, das coisas conquistadas, mas não ataca esse passado que passou ileso, ileso. E se tivesse alguma coisa engavetada de fato, vocês acham que o PT não teria desengavetado para buscar? Então é óbvio que isso já não cola mais, não cola mais. E eu pediria o seguinte, concordo com o ministro, ninguém pode ser implacável. Eu também fui prefeito 8 anos. A gente comete um monte de erro. Às vezes os melhores amigos são os que mais prejudicam, né? Na política é assim, os amigos são falsos e às vezes prejudicam a gente e os inimigos são verdadeiros. Essa que é a grande realidade. Porém, é o que não se pode e deve, fica aqui, ministro, o senhor que é uma das pessoas que essa casa respeita e o Brasil respeita, fica como uma sugestão que o senhor já deve ter ouvido de vários. Eu sou um grão de areia nesse desertão todo. O Brasil precisa mudar esse modelo. Enquanto continuar com esse modelo, enquanto as agências reguladoras continuarem sendo nomeadas por vontade política de um terceiro ou de um quarto interessado, apenas e exclusivamente para uso pessoal, empresarial, financeiro e econômico de forma ilegal e corrupta. É assim que a maioria das agências nossas estão funcionando, e a prova está aí na Operação Porto Seguro. E por último, ministro, para mim não alongar mais, eu indago aqui a Vossa Excelência, por que caiu tanto o investimento no orçamento da Polícia Federal em relação ao PIB nos últimos anos? Eu estou aqui com o quadro. É impressionante. Eu acho que a Polícia Federal é uma das instituições ainda de reserva moral que tem que ser respeitada. Eu já tive problemas com a Polícia Federal como prefeito, mas a respeito. Acho que ela errou num certo episódio, mas isso não coloca ela como um erro global, como um erro total. Acredito na instituição, acho que precisa de investimento, e se chega a conclusões como essa, de investigações como essa, é porque a Polícia Federal está trabalhando. E não é por conta de vontade de governo, como citou aqui o Gilmar Tato. Não é não. Ela trabalha independente. Porque se fosse pela vontade do governo, dá a impressão também que quando não faz as coisas que deveria fazer, é porque o governo está pedindo para não fazer. O PT tem que parar com esse discurso de dizer que agora se descobre as coisas porque o governo é transparente. É transparente quando descobre, e as coisas que a gente acha que está faltando descobrir. Então o governo pede para não descobrir, para não ir a fundo. Eu acho que, concordo aqui com o Garotinho elogiando o trabalho da Polícia Federal, mas faltou aí uma explicação em dizer que as gravações telefônicas é o básico histórico do trabalho da Polícia Federal que a gente escuta a vida inteira. Então eu acho que faltou isso, e falhar todo mundo falha.